Olá, irmãos, olá, irmãs, tudo bem? A paz de Deus esteja com todos vocês e também com suas famílias, irmãos. Eu sou o irmão Arthur. E vamos agora para o estudo de hoje, que será sobre as armadilhas que o inimigo usa na nossa vida. Então, vamos ler Gênesis 3 para entendermos algumas armadilhas que o inimigo ele usou para persuadir Eva. Vamos lá. Gênesis capítulo 3. A cobra era o animal mais esperto que Iá, o soberano, havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que o soberano mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Iau nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. O Criador disse isso porque sabe que, quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como seres celestiais, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. Ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Então, irmãos, nós sabemos que não foi bem isso que aconteceu, não, que teve outras coisas envolvidas, não é? Mas vamos nos concentrar neste relato de Gênesis. Então, irmãos, por que o inimigo ele queria fazer Adão e Eva comerem essa árvore? O inimigo queria fazer Adão e Eva comerem do fruto dessa árvore porque ele deu um mandamento de que eles não poderiam comer do fruto dessa árvore, senão eles iriam morrer. Esse foi o mandamento: não comam da árvore que está no meio do jardim. E sabendo disso, Satanás, ele mentiu para Eva, porque o objetivo é que ela comesse e então desobedecesse ao Criador. E para isso, ele usou a distorção. Sim, ele distorceu as palavras do Altíssimo, pois o Altíssimo disse: vocês não podem comer disso. E daí ele foi lá e já falou: é verdade que vocês não podem comer das árvores em geral? Só que uma eles não poderiam comer. E muitas pessoas atualmente usam isso. Muitas pessoas atualmente, elas distorcem a escritura e querem dar um outro sentido para ela. E, como vocês viram aqui, outra estratégia de Satanás é a mentira. Satanás ele sempre vai mentir para nos cheirar da presença do Altíssimo Yahweh. Mas não se limita a isso. Ele vai lá, passa esse conhecimento para as pessoas, oferece muitas coisas para essas pessoas e eles acabam distorcendo a escritura, mentindo só para alcançar os seus objetivos, que não são objetivos bons, mas são objetivos do inimigo. A próxima armadilha que o inimigo ele usa são as concupiscências. E para isso leremos a palavra para ver quais são elas. 1 João, capítulo 2. Não amem o mundo, nem o que há no mundo, pois se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Então, irmãos, devemos tomar muito cuidado com essa armadilha de Satanás, porque ela usa principalmente o nosso olho.
E lembrem do que o Messias disse: o olho é a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo será mau. Mas se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. E nós devemos tomar cuidado com as concupiscências. A concupiscência dos olhos é você olhar. A concupiscência da carne é você gostar, é você desejar. E a concupiscência e a soberba da vida é você fazer, você agir. E um exemplo disso é Eva. Então vamos ler Gênesis 3 para ver como que Satanás ele fez Eva cair através das concupiscências. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, ou seja, concupiscência dos olhos. Ela olhou. E que essa árvore era desejável para adquirir discernimento, ou seja, concupiscência da carne. Ela desejou. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu-o também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu, ou seja, ela agiu, ela fez. Essa é a soberba da vida. Outro grande exemplo é a TV. Porque assim, tá passando um programa, aí eu paro e começo a assistir. Essa é a concupiscência dos olhos. A concupiscência da carne é eu me interessar pelo programa. E a soberba da vida é eu sentar no sofá e começar a assistir. Então, irmãos, devemos tomar muito cuidado, pois, como já foi dito, os nossos olhos são a lâmpada do corpo. E não é somente o que a gente vê, mas da forma que a gente vê. Se a gente vê tudo mal, então vai ser mal. Mas se a gente vê tudo bom, vai ser bom. Entendem? É a forma, não somente o que a gente vê. Espero que vocês tenham entendido isso, irmãos. Agora, vamos no livro de Ialbe, que muitas pessoas conhecem como Jó. Vamos ler. Jó 1:6. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Ial, o Criador, e no meio deles veio também Satanás. E Ial perguntou: de onde você vem? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí Ial disse: você notou meu servo Ialbe? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Ialbe te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo o que Ialbe faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se retirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Ial disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Ialbe tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença de Ial. Então, meus irmãos, o próximo tópico é: Satanás, ele nos tenta. Ele é o acusador, assim como Shaul, ele fala nas suas cartas. E, bem, ele sempre vai tentar nos acusar. E ele sempre vai nos provar, né, para isso. Mas entendam uma coisa: se Ial não permitir, então não acontecerá. Porque tudo é a vontade de Ial. Então, se você está sendo testado, então louve, adore a Ial, porque é a decisão dele. É a vontade dele, meus irmãos. E bem, Satanás, vocês viram, né, que ele acusou Jó. E vocês vão ver no livro de Jó que Jó não fez nada daquilo, né? Nada daquilo o que Satanás disse. Mesmo tirando tudo dele. E, bem, Satanás, ele usa isso também. Ele tira coisas da gente. Às vezes ele pode tirar um telefone, às vezes ele pode tirar uma casa, um carro, não é? Ele pode tirar coisas. Mas lembrem uma coisa, meus irmãos: tudo que Satanás tirar, Ial vai dar 2 vezes mais, como ele deu para Jó. Então, meus irmãos, não fiquem preocupados se vocês estão
perdendo, né, coisas, mas alegrem-se, pois o que a gente perde aqui na terra, a gente ganha lá no céu. E Yao, ele não vai deixar faltar nada pra gente, meus irmãos. Nada, 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 nada. Como vocês viram, Yao pode permitir que Satanás nos tente. Yao pode permitir coisas ruins acontecerem, mas ele está sempre no controle. Por isso não podemos ceder ao inimigo, mas devemos continuar a louvar e adorar ao Criador, tendo fé de que ele não nos abandonou. E vamos nos concentrar no que Tiago, o irmão de Yalcha, disse: bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que Yao prometeu aos que o amam. E bem, agora vamos dar uma lida em Jó 2, para entender outro tópico aqui. Então vamos ler Jó 2:1. Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante do soberano, Yao. E Satanás também veio no meio deles. Yao perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí Yao disse: você viu meu servo Yaobi? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. Yao disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Yaobi, mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença de Yao e fez com que o corpo de Yaobi ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Então, meus irmãos, por esses versículos é compreensível que os demônios, que Satanás, ele também usa doenças para nos tirar do caminho do Criador. Satanás, ele também é permitido para ele nos causar enfermidades, não é? Mas eu digo uma coisa, meus irmãos, se vocês estão doentes, vocês podem ficar tranquilos, pois Yao os curará. Se Yao não permitir que vocês morram, então vocês não morrerão. Podem ficar tranquilos, irmãos. Satanás, outra coisa que ele também usa são doenças, chagas, como ele usou com Jó. E ele também utiliza isso no Novo Testamento, onde várias vezes Yalcha, ele cura pessoas que estão com alguma enfermidade causada por um demônio. Nessa tabela aí que Yao me mostrou, ela tem os exorcismos de Yalcha. Então, eu fiz uma ediçãozinha aí na foto. E da parte vermelha para baixo mostra os exorcismos com cura. Vocês podem ver que acontecem. Então, é mais uma prova de que o demônio usa sim as doenças para tentar nos tirar do caminho de alma. Mas como eu disse, mantenhamos firmes, irmãos. Nós temos que nos manter firmes, porque Yao está conosco. Assim seja, aleluia. Então, irmãos, o próximo tópico é que Satanás, ele vai tentar colocar a gente debaixo de alguma lei. Uma lei em que a gente tem deveres espirituais, que a gente não pode descumprir. Algo parecido com as denominações. Algo parecido não, é as denominações, Por exemplo, lá nas denominações a gente tem que doar o dízimo, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar. Por quê? Porque o pastor está mandando. Mas quando a gente sai das denominações, então a gente está livre. Porque Yalcha, ele nos traz a liberdade. Assim como está escrito em Romanos capítulo 7. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei.
Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo do Machia, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para o Criador. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, entregou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei do Criador, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Iau, por Yahshua Mashiach, nosso mestre, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei do Criador, mas com a carne da lei do pecado. Então, o que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Resumidamente, que a lei, ela produz o pecado. Por quê? Porque o nosso homem carnal tem prazer em desobedecer, em fazer tudo que é mal. Então, se a gente está debaixo de uma lei, o nosso homem carnal vai querer transgredir a lei. E é isso que Satanás também faz. Satanás, ele nos induz a não cumprir a lei, a não cumprir o que prometemos, pois está dizendo claramente nas Escrituras que ai do homem que promete uma coisa, mas não cumpre. Né, meus irmãos? O próprio Messias falou que o sim de vocês seja sim e o não, não. Então, mas eu vou dar um exemplo aqui. Teve um dia que eu estava ajudando meu pai e a minha mãe a fazer comida. Aí eu senti fome. Aí então eu fui no pote de biscoito, peguei 3 biscoitos e comi. Aí veio uma voz na minha cabeça e falou: por que você pegou esse biscoito e comeu? Por que você comeu isso? Você não pode comer isso.
Aí eu pensei de volta, ué, mas eu não sabia que eu tava em jejum, não. Eu não tô jejuando, então eu posso comer. Então, meus irmãos, é isso, Satanás, ele tenta nos induzir, tenta induzir a nossa mente a achar que a gente está pecando. Não é por isso que a gente não pode viver debaixo de uma lei. A lei de Moisés, ela agora não serve mais pra gente. A gente não está mais debaixo do jugo da lei de Moisés. A gente não precisa seguir a lei de Moisés. Por exemplo, a lei de Moisés diz que a gente não pode cortar a barba. Diz que é uma ofensa cortar a barba. Mas agora, se eu quiser cortar uma barba, eu posso, né? Eu sou livre para isso. A lei de Moisés diz que tecnicamente, que eu não posso fazer um disfarçado. Mas eu vou lá no cabelo e eu posso. Por quê? E nada disso vai me condenar. Por quê? Porque não são coisas espirituais. Não tem sentido, não é uma coisa que vai influenciar a outras pessoas a fazerem coisas erradas. Não é isso. E, bem, a lei de Moisés fazia isso, ela nos prendia a coisas que, se a gente seguisse, a gente estava correto, mas se a gente não seguisse, então a gente poderia ser condenado. Mas agora não. Agora o Mashiach nos deu liberdade, não para fazer o que a gente quiser, mas para fazer aquilo que o Espírito nos guia, para fazer aquilo que Ial nos guia com certa liberdade. Ou seja, o Messias nos deu a verdadeira liberdade, e Satanás tenta colocar uma lei em nós para que nós a quebremos e para nos acusar diante de Ial dos exércitos. Se a gente acabar fazendo isso, a gente tem que ficar calmo, meus irmãos. Eu já fiz isso. Eu já tentei me controlar através de lei, através de meta, mas não consegui. Então eu simplesmente disse: Ial, perdão pelo que fiz. Por favor, perdoa-me, ó soberano Ial dos exércitos. A gente tem que ter isso, porque é como está escrito na carta de Ialhana: Filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Yahshua Mashiach, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Então, irmãos, nós podemos ficar tranquilos que Yahshua, ele está intercedendo por nós. O inimigo acusa, mas Yahshua rebate. Yahshua é nosso advogado. Mas é claro que isso não dá margem pra gente fazer o que a gente quiser. Tipo assim, eu vou lá, eu forniquei, tô de boa, né? Yahshua tá intercedendo por mim. Aí, se pecar voluntariamente, pode esquecer. Pode esquecer que aí não tem que Yahshua possa fazer, não. Porque também diz na carta de Yohanan: se o nosso coração nos condena, quanto mais Yahweh, que é maior que o nosso coração. Então agora vamos para o próximo tópico. E para isso vamos ler Lucas 22. Lucas 22. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Yahshua, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo, e tratou com eles como lhes poderia entregar Yahshua. A proposta muitos agradou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Yahshua, quando a multidão não estivesse presente. Então, irmãos, esse próximo tópico aqui eu acho que pode ser um pouco mais pesado, né? Mas eu tenho que falar dele. Então, Satanás entrou em Judas. Judas, ele não espumou pela boca. Judas não esperneou. Judas, ele não fez nada de anormal. Então, meus irmãos, nós temos que ter cuidado com os Judas que existem. Por quê? Porque uma pessoa que você confia pode te tirar da palavra, pode te tirar do caminho correto. E você fala: não, mas essa pessoa aí é íntegra, eu conheço ela, mas ela pode estar sendo usada por Satanás, você não sabe. Tipo os irmãos sonhadores. Eu olhava muito, né? Vi os vídeos assim do Francis, né?
E infelizmente ele caiu, né? Ele caiu. Ele, o irmão Tiago, o irmão Fabiano e muitos outros, né? Eu espero, né, em nome de Yahshua Mashiach, que eles estejam bem, que eles voltem para o caminho de Yah. Mas bem, uma coisa que a gente tem que fazer, né, para identificar quais são esses Judas primeiro, se não tiver de acordo com a palavra, se não tiver de acordo com os ensinamentos de Yah, então esquece, porque Yah, ele não se contradiz. Ele não se contradiz, meus irmãos. Assim como está escrito na carta de Timóteo. 2 Timóteo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Yahshua Mashiach. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem do Criador seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, meus irmãos, esse aí é um ponto principal. Se não tiver de acordo com a Escritura, tá fora. A Escritura é a palavra de Yah. Yah deixou tudo isso aqui pra gente. Então, se não tiver de acordo com ela, pode esquecer. E outra coisa também, que é muito importante, que é a gente permanecer naquilo que a gente aprendeu desde o início. Ah, mas como assim o que a gente aprendeu desde o início? Com o nosso amado irmão Romilson Ferreira. Por quê? Porque ele é o único mensageiro para essa era. Só quando ele sai de cena, ele fica um tempo afastado, o Criador levanta outro homem para que a igreja tenha, não vou dizer que um mensageiro, mas vou dizer que um submensageiro. Mas quando o irmão Romilson aparece de novo, então a gente tem que ouvir ele, entendeu? Entenderam? Mas então, a gente tem que ficar naquilo que a gente aprendeu desde o início. Por exemplo, tem irmãos que estão chamando Yahshua de pai. Yahshua, ele não é o pai. E o irmão Romilson já falou isso em um vídeo que ele postou lá no canal Manual de Yah. Já outros, eles estão falando que o livro de João é inspirado, sendo que o irmão Romilson já lançou vários vídeos falando que o livro de João é herético, é imundo. Então, irmãos, a gente tem que permanecer naquilo que a gente aprendeu desde o início. Não quero dizer que a gente só pode olhar para o que o irmão Romilson fala, que a gente não pode ouvir outros irmãos, mas que se não tiver de acordo com o que ele pregou, então, meus irmãos, vamos descartar, entenderam? E vou tocar em outro ponto importante também. Se falar que o filho não é homem, também tá fora. Pode esquecer essa pessoa aí. Porque os irmãos que eles não aceitam o partido pão, eles falam que eles aceitam o quarto evangelho. E o quarto evangelho já no início fala que o filho é Deus, não é homem. E os irmãos, né, que eles têm sonhos, né, os sonhadores, eles ficam falando também que não existe filho não, que o filho é o próprio pai que se encarnou. É a mesma coisa lá do unicismo. Então tá fora, meus irmãos. E onde que tá isso? Tá na carta de Elhanan, vamos ler? 1 Elhanan, capítulo 4. É assim que vocês poderão saber se, de fato, o Espírito é de Yah. Quem afirma que Yahshua Mashiach veio como ser humano tem um espírito que vem de Yah. Mas quem nega isso a respeito de Yahshua não tem o espírito de Yah. O que ele tem é o espírito do inimigo do Mashiach. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria, e agora ele já está no mundo. Então, irmãos, essas aí são as formas de descobrir se alguém é do Mashiach ou não. Se contradizer a escritura, ou se falar que o Mashiach é Deus, ou qualquer outra coisa, tá fora. Não é de Yah. Bem, meus irmãos,
Isso aí eu falo para pessoas do nosso meio que conhecem o nome Ial e o nome Ialcha, e eles preferem seguir as heresias. Ou pessoas como Rômulo Marasquim, como Humberto Voltes, que sabem o nome, mas eles fazem de tudo e negam esse nome. Eles sabem da verdade, mas eles preferem renegar toda essa verdade, porque eles sabem que aquilo ali está correto. Sobre essas pessoas, o apóstolo João, ele falou que não é nem para a gente saudar, porque senão a gente se torna participante dos pecados delas. E isso, irmãos, é para a gente acabar não se corrompendo. Mas nós devemos só fazer isso depois de fazer o que Yahshua mandou. Primeiramente, exortar o irmão. Depois, se não der ouvidos, chama mais uma ou duas pessoas para exortar. Se não der ouvido, chama a igreja. Se não der ouvido a igreja, então larga ele para lá. Trata ele como publicano ou pagão. Mas quanto aos evangélicos e católicos, isso eu não posso afirmar para vocês. Eu mesmo, algumas vezes, já passei por algumas provações e alguns católicos, alguns evangélicos, pelo Espírito de Yahweh me deram conselhos de como resolver. Então, irmãos, ouçam e retenham o que é bom, mas não saiam da verdade. Então, irmãos, isso também fica de ensinamento pra gente. A gente não pode deixar brecha para o inimigo entrar. Porque Pedro, ele fala que o inimigo, ele está ao nosso redor, só olhando, esperando a brecha para entrar. O que significa isso? Significa que o inimigo ele está nos observando. Quando ele vê a nossa fraqueza, ele vai lá e começa a atacar. Por isso que a gente tem que orar em todo momento, que a gente sempre tem que fazer a vontade do Altíssimo, para não deixar brecha para ele entrar. Devemos também estar se reunindo com os irmãos, fazendo parte do pão, em comunhão, mas não deixar o inimigo entrar, meus irmãos. E outro que também fez isso foi Davi. No livro de Crônicas fala que Satanás ele induziu Davi a fazer um recenseamento. Ou seja, Davi deu permissão para Satanás ele entrar na vida dele. Eu sempre olhei essa passagem de Crônicas pensando assim, Davi ele provavelmente deve ter pensado assim, e as nações que estão ao nosso redor que querem atacar a gente? Será que a gente tem homens suficientes para se defender? Então daí ele falou, ô Joabe, vai lá e faz um recenseamento do povo. E então, meus irmãos, a gente não pode deixar dúvida entrar na gente. A gente não pode deixar os maus pensamentos entrarem na gente. Mas nós devemos sempre clamar ao nome de Yahweh e sempre clamar ao nome de Yahshua, para que assim possamos estar escapando dessas armadilhas que o inimigo está trazendo para nós. Bem, vamos passar então para o próximo tópico. E bem, irmãos, para isso a gente vai ter que ler Ezequiel 28:12. Vamos ler. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Yahweh, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim do Criador. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio, diamante, berílio, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engates e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querube guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo do Criador e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio,
você encheu de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte do Criador. E eu o expulsei, ó querube guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo, que o consumiu, e eu o reduzi, você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam ficavam chocadas ao vê-la. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. E bem, também vamos ler Isaías 14, para a gente ter uma melhor compreensão também, meus irmãos. Como despencaste dos céus, ó estrela da manhã, filho da aurora, como foi derrubado por terra o que ditava a sorte sobre as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas do Criador, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Eterno. Contudo, levado serás à cova, às entranhas da sepultura. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia estremecer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para as suas casas? Todos os reis das nações, todos eles, dormem com glória, cada um no seu túmulo, mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo execrável, coberto de mortos, atravessados à espada, como os que descem as pedras da cova, como cadáveres pisados aos pés. Então, irmãos, por esses 2 capítulos de Isaías e de Ezequiel, a gente pode saber o que aconteceu com o diabo para ele cair, e também algumas estratégias que ele usa também, porque ele usa o que acontece com ele para nós, para que a gente seja semelhante a ele. A primeira coisa, a primeira falha que o diabo cometeu foi o orgulho. Vocês viram aí que no capítulo de Isaías, que ele foi orgulhoso e quis se exaltar acima do Altíssimo, e por isso que ele caiu. Então, esse é o primeiro e principal pecado, pois através do orgulho a gente começa a cometer outros pecados, E esse foi o principal, o orgulho. Depois, a ingratidão. Meus irmãos, vejam lá no capítulo de Ezequiel, que o diabo, ele era adornado com muitas pedras preciosas, e ele foi ingrato. Ele deixou tudo isso, ele foi ingrato ao Eterno para querer ser maior do que ele. Ele não gratificou o Eterno por tudo que ele tinha, meus irmãos. E bem, a próxima é a cegueira espiritual. O orgulho, ele cegou os olhos do diabo, e por isso que ele não viu que o que ele estava fazendo era errado. Ele não viu isso. Então, daí ele continuou com seus planos malignos, meus irmãos. O próximo é a maldade. Vocês viram que no capítulo de Ezequiel fala que foi achado maldade nele, foi achado transgressão nele, meus irmãos. O próximo é a revolta. A revolta, é uma coisa que provém da ingratidão. Por quê? Porque a ingratidão às pessoas... Por exemplo, eu sou dependente do meu pai e da minha mãe. Se eu quiser me revoltar, aí eu vou estar sendo ingrato com eles, Eu vou estar sendo ingrato por tudo que eles fizeram por mim, e vou estar ainda querendo me revoltar, Vou esquecer de tudo que eles fizeram por mim, e só pra satisfazer o meu orgulho. Entendem por que o orgulho é o começo de todos os pecados? E, bem, agora ele também está na vergonha, como disse aí no capítulo de Isaías, que o Eterno falou que
por causa do orgulho dele, lançou ele a cova e vai fazer todos olharem pra ele e nem reconhecer mais ele. Ele passou pela vergonha, ele sente muita vergonha e ele quer passar a vergonha para não fazer as coisas, meus irmãos. O próximo foi o descontrole. Meus irmãos, Satanás ele foi descontrolado nisso. Ele foi descontrolado com o seu orgulho, ele se jactou muito e por isso que ele caiu. O próximo é a imaturidade. Satanás ele não foi maduro. Ele não foi maduro o suficiente para reconhecer que o que ele estava fazendo era errado e para reconhecer que o eterno é maior do que tudo. E o próximo é o ódio, né? Que ele também sente muito ódio por toda a humanidade. E, bem, além disso, tem as preocupações, porque ele sabe que ele tem pouco tempo. Ele está preocupado com isso, porque ele sabe que a cada dia que passa é um dia a menos para ele. Mas nós temos que ter a noção de que a cada dia que passa é um dia a menos que a gente está longe de Yahshua. Aleluia. E bem, irmãos, esses aí foram algumas coisas, né, que Satanás ele tem e ele quer passar para nós. Isso são coisas que ele cometeu e que ele quer que a gente cometa também, para a gente transgredir ao eterno, meus irmãos. E bem, além disso, também tem a mentira. Por quê? Porque Satanás, como vocês viram, né, no capítulo de Ezequiel, ele era um querubim protetor, ou seja, um querube protetor. Ele era um anjo protetor. E o eterno o exaltou. Então, ele tem vários anjos à disposição dele. Então, provavelmente, ele deve ter mentido para todos esses anjos para organizar a sua revolta contra o eterno Yahweh. Entendem, meus irmãos? E agora vamos passar para o próximo tópico, que é Yahshua. Yahshua, quando ele veio na Terra, ele foi um Satanás ao contrário. E vocês vão ver por quê. Então, no capítulo de Ezequiel, fala que Satanás, ele era bonito, ele tinha muita formosura. Mas Yahshua, ele não era formoso. Diz que ele não tinha beleza nem formosura, e nem nada para que olhássemos para ele e gostássemos dele. Então Yahshua, ele era feio quando ele veio à Terra. Isso para não descobrirem que ele era o Mashiach. Bem, Yahshua também, ele foi humilde, ele não foi orgulhoso. Ele tinha todos os motivos para se orgulhar. Ele estava fazendo milagres, ele estava curando pessoas, ele estava fazendo a obra do Eterno, mas ele não se orgulhou. Pelo contrário, ele se humilhou diante do Eterno. E por isso que ele se humilhou diante do Eterno, o Eterno o exaltou. E bem, irmãos, Yahshua, ele também foi controlado, né? Ele não foi descontrolado como o inimigo. Tanto que ele fez jejum de 40 dias, bebendo água. Porque nos versículos dizem que ele não comeu, mas não diz que ele não bebeu, entendem? E ele jejuou, mostrando o seu autocontrole. Yahshua também, ele foi obediente à ordem do Eterno, muito diferente de Satanás. Yahshua também, ele teve amor para com todos, principalmente com o Eterno. Ele teve amor para com o Eterno, e isso gerou o amor que ele teve por todas as outras pessoas. Vocês veem como que isso é tremendo, meus irmãos? Vocês veem como que o amor é um poder que vem de Yahweh, e que Yahweh é o próprio amor? Aleluia! E bem, além de Yahshua ser muito amoroso, ele também buscou conhecimento. Porque ele não foi igual ao Satanás, que ele recebeu o conhecimento. Satanás já tinha o conhecimento. Yahshua não, Yahshua buscou. E bem, irmãos, Yahshua também sempre falou a verdade. Nunca mentira. Como Satanás mentiu para os anjos, como Satanás mentiu para Eva. Yahshua não foi assim.
Yasha também não foi preocupado. Ele sabia bem o que ele tinha que fazer, ele teve alegria. Ele confiou no Eterno. E além disso, Yasha, ele perdoou. Ele não foi igual Satanás que guarda ódio do Eterno até hoje. E por isso que quer atacar a gente, a sua melhor criação. E além disso, Yasha é justo. Yasha, por exemplo, na questão da mulher, quando ela chegou e falou assim: Yasha, por favor, cure minha filha, ela tá endemoniada. E então Yasha falou assim: olha, não se pode dar o pão que dá para as crianças para os cachorrinhos. Aí a mulher falou assim: não, mas os cachorrinhos eles pegam as migalhas. Aí ele falou: a sua filha tá curada, pode ir pra lá. E ela tava curada mesmo. Então Yasha ele foi justo. Yasha sempre foi justo. Então, meus irmãos, temos que observar e temos que nos inspirar em Yasha Mashiach. Porque ele é o contrário do diabo. Ele é o contrário de Satanás. E por isso, ao seguirmos as suas condutas, nós também seguimos ao Criador. Não é? E vocês também podem perceber que Yasha, ele não foi apegado em nada. Ele deixou tudo que ele tinha para fazer a obra do Eterno. Enquanto Satanás, ele se apegou à sua beleza, à sua formosura. E a gente tem que ser assim, desapegar de tudo pelo Eterno Yahweh dos exércitos. Bem, irmãos, eu também gostaria de falar sobre uma grande armadilha que Satanás ele utiliza para nos tirar do caminho de Yahweh, que é a amargura. Então, irmãos, a amargura ela é muito ruim, porque, tipo assim, quando a gente tá triste, quando a gente tá amargurado por alguma coisa, a gente se afasta de Yahweh e deixa a carne nos tomar conta. Então, meus irmãos, tenham muito cuidado. Se vocês estão amargurados, se vocês estão tristes com alguma coisa, dobrem os seus joelhos. Ou se não conseguirem, falem com Yahweh em pensamento, mas falem com Yahweh, porque Ele os ajudará. Falem com Yahweh, Ele já sabe de tudo. Ele só quer que você tire esse peso de vocês, irmãos. Irmãos, escutem bem isso. Satanás, ele quer cheirar a nossa felicidade como Yahweh diz. Mas a verdade é que Yahweh é nossa felicidade, meus irmãos. Então nunca se esqueça disso. Yahweh é nossa felicidade. E para comprovar isso, ele deu Yasha para morrer no madeiro por nós. Lembrem disso, irmãos. E, bem, agora eu vou colocar aqui um vídeo que se chama Entrevista com o Diabo. Então, eu achei alguns pontos interessantes nessa entrevista e eu resolvi colocar aqui para vocês. Então, irmãos, fiquem com o vídeo. Não tem ninguém aqui. Isso é o que você pensa. Cara, o que é isso? Quer me matar de susto? O que você tá fazendo aqui? Que brincadeira é essa? Isso não é uma brincadeira. Eu não sou quem você está pensando que eu sou. Ah, não? Quem que é você, então? Quem diabos você pensa que eu sou? Sou quem você estava procurando. Pera um pouquinho. De onde você veio? Eu já estava aqui. Você apenas não podia me ver. Não tenha medo. Que tal sentarmos para conversar? Mas sentar onde? Ali. Vamos? E essas duas poltronas também já estavam aqui? Não. Eu as trouxe agora.
Olha, eu queria te agradecer essa oportunidade de te entrevistar. O senhor sabe como isso é importante para mim? É, eu sei. Mas seja rápido. Eu sou uma pessoa muito ocupada. Então, eu tenho só algumas perguntas aqui. Eu vou usar um gravador pra... Não. Eu prefiro que você não grave. Bom, tudo bem. Deixa eu só guardar ele. Ok, vamos começar então. Quem é você? Esta não é uma pergunta simples. Na verdade, eu tenho várias faces. Sou um rebelde, um filósofo, um idealista, um inventor. O primeiro e maior líder político que já existiu. A sua aparência é um pouco diferente daquela que eu imaginava. Como você realmente é? Você esperava alguém com uma capa vermelha e um tridente? Eu não sou como vocês, seres humanos, que estão presos a esse corpo material. Eu pertenço a outro plano de matéria e posso me apresentar da forma que eu quiser. Posso aparecer como um anjo de luz, um fantasma, uma tentação ou seu irmão. Posso fazer uma pergunta ousada? Qual é a sua idade? Você já ouviu aquela música onde alguém diz ter nascido há 10.000 anos atrás? Esse alguém sou eu. Você fuma? Quem você acha que inventou isso aqui? Desculpa, mas como eu posso saber que você não tá mentindo? Você não é o pai da mentira? Você anda lendo a Bíblia, rapaz? Não. É, eu sei que não. Foi só uma pergunta retórica. As pessoas aumentam um pouco as coisas a meu respeito. A maior parte do que eu digo é verdade. Discernir entre a verdade e a mentira, entretanto, compete a vocês, humanos. Vocês é que escolhem no que querem acreditar. Qual a sua origem? Assim, de onde você veio? É uma longa história. Mas você é um cara inteligente. Basta dizer que nós dois somos filhos do mesmo pai. Milhares de anos atrás, eu ocupava um cargo muito importante. Uma posição de destaque. Então eu quis ser o chefe. Fiz minha campanha. Você sabe, política. Mas acabou não dando certo. E por ter quebrado todas as regras, eu e meus aliados fomos expulsos de nosso lar. Acabamos aqui, na Terra. Então, quer dizer que existem outros iguais a você aqui? Tantos, mas tantos, que você nem imagina. Milhares de milhares. E qual é o seu maior trunfo? Fazer as pessoas acreditarem que eu não existo. Afinal, ninguém se preocupa com um personagem folclórico. E qual é o seu maior inimigo? O filho. Mas eu não quero falar sobre isso. Tudo bem, não tem problema. Então me responda, qual o seu maior sonho? Ser adorado por todas as pessoas, como o Deus deste mundo. Você acha mesmo que as pessoas vão adorar você como um Deus? Elas já fazem isso. Elas pensam que estão adorando a Deus, mas adoram do jeito que elas querem. Ou então,
adoram as coisas que eu inventei. Mas nem todos são assim. Tem um povinho especial que é difícil. Continue. E quais são suas estratégias para conseguir essa adoração? Veja só. Essa adoração nem sempre é explícita. Basta que alguém se afaste um pouco da verdade. E pronto. Automaticamente se torna meu servo. Mas como assim, especificamente? Eu tenho uma abordagem diferente para cada tipo de pessoa. Primeiro, preciso saber seu ponto fraco. Daí, para alguns, eu forneço glória, poder. Isso resulta em morte, miséria e destruição. Para os pobres, eu ofereço crendices, depravação, ignorância. Para os ricos, eu levo luxo, vaidade, lascívia. Os intelectuais são seduzidos pela soberba, concluindo que Deus não existe, só porque não conseguem explicá-lo com sua limitada ciência. Assim, acabam adorando a criatura em lugar do Criador. E vícios, esportes, novelas, games, trabalho e drogas. No final, todos ficam ocupados demais para buscarem as coisas de Deus. E a maioria das pessoas se vende por tão pouco. Tão pouco. E como você consegue fazer tudo isso? Isso é um pouco difícil de explicar. Eu não tenho acesso aos pensamentos humanos, mas sou muito observador. Posso prever as atitudes das pessoas pelos seus atos, palavras e reações. Veja, ninguém rouba por acaso. Ele passa um dia em frente a uma vitrine, olha, comenta, demonstra interesse. Aí eu crio a oportunidade, a situação. Alguns chamam isso de tentação. Além do mais, eu posso manipular os elementos desse mundo a meu bel prazer. E, por não pertencer ao mesmo plano de matéria que vocês, não estou limitado pelas mesmas leis físicas. Para mim, não existem paredes. Posso viajar mais rápido que a luz e reproduzir com perfeição a voz de qualquer pessoa que já viveu sobre essa terra. Imitação, aliás, é um dos meus truques preferidos. Quase todo mundo cai. E criar coisas. Você consegue? Eu não posso criar vida. Sorte de vocês. Mas consigo manipular átomos e moléculas, de modo a causar o maior estrago possível a pessoas e coisas. E o que você mais odeia? O perdão, o arrependimento, a reconciliação, os joelhos dobrados em oração, famílias unidas, a Bíblia, a lei de Deus e seu povo aqui na Terra. Pelo que eu pude perceber, você é muito poderoso. Você tem medo de alguma coisa? Do meu futuro. Em breve, aquele que eu crucifiquei vai voltar para esta terra e acabar com o meu domínio. Eu sei que não vai ter saída, que depois eu vou ser destruído. É por isso que eu tento arrastar o maior número de pessoas comigo.
Essa é a única maneira de ferir o coração de Deus. Você comentou que em breve o seu domínio vai acabar. Você tem ideia de quando isso vai acontecer? Agora chega, rapaz. Eu já revelei mais do que deveria. Olha, desculpa se eu falei alguma coisa inadequada, mas é que essa matéria é muito importante pra mim. Eu sei. Aliás, eu posso lhe ajudar, se você quiser. Espera aí. Ajudar como? Eu posso abrir as portas do sucesso para você. Tenho muitos servos atuando nos bastidores da mídia. Inclusive no jornal onde você trabalha. Interessado? Espera. Eu conheço pouca coisa de religião, mas eu sei que quem faz trato com você paga caro por isso. Vamos supor que eu aceite a sua ajuda. O que você vai querer em troca? Isso é um sim. Não se preocupe com isso agora. Apenas aceite ajuda. Depois eu lhe direi o que fazer. Agora vai. Tem muito o que fazer ainda hoje. Vai. Olha, muito obrigado por essa entrevista. Eu nem sei como agradecer, viu? Mas sabe, eu tenho uma dúvida ainda. Não entendi direito por que você escolheu esse lugar. Por quê? Onde você queria me encontrar? Numa igreja? É lógico que não, né? Eu sei que o diabo não vai entrar numa igreja de jeito nenhum. Ah, não. A maioria das igrejas é minha. Agora vai. Que esse vídeo possa ter edificado a vida de vocês, meus irmãos. Bem, meus irmãos, antes de terminar, eu gostaria de estar deixando uma palavra para vocês poderem estar refletindo. E essa palavra está na carta de Tiago, no capítulo 4, onde diz: Sujeitai-vos ao Criador, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos ao Criador, e ele se achegará a vós. Purificai as vossas mãos, pecadores, e santificai os vossos corações, homens que têm dúvida. Bem, irmãos, então esse foi o estudo. Fiquem na paz e na graça do Eterno Yahweh.